Oi, gente, tudo bem? Eu sou Chiara Bosetti e a gente vai continuar aqui nosso papo sobre história da arte, né? Nossas gotas de história da arte. A gente está falando aqui sobre as pinturas e as representações artísticas que aconteceram no passado, no mundo antigo, e a gente chegou agora aqui na Idade Média. Bom, a gente falou nos últimos episódios sobre a arte bizantina, a gente deu uma passeada lá pelo Oriente e agora a gente volta e vai falar sobre o Ocidente, né? O que acontece no Ocidente, né? A gente vai ver o declínio do Império Romano, ele vai murchando e nessa que ele murcha, ele começa a receber influências de outros lugares, né? E esse momento, esse período grande da Idade Média que dá mais ou menos entre o 400 a 1400, então foram quase 1000 anos, né, de produção ali. Vai ser um momento de grandes influências, né, tanto da arte greco-romana quanto da arte bizantina, cristã, celta, germânica. Então a coisa vai começar a ser um caldeirão de informações ali. E se a gente for procurar esse momento histórico em livros antigos, a gente tem que lembrar só uma questão, assim. A história da arte tem umas nomenclaturas que às vezes não combinam muito com as nomenclaturas da história comum. E a gente tem umas nomenclaturas próprias, vamos dizer assim. A gente vai chamar de Idade Média, e a Idade Média vão ter vários períodos dentro. A gente está falando sobre as manifestações e representações da arte, né? Bom, e aí se a gente pegar os livros antigos, a gente vai ver assim que a Idade Média era chamada de Idade das Trevas, né? Não sei se alguém já passou por esse momento de leitura ou de aprendizado na escola, vai receber essa informação como se fosse Idade das Trevas. Por quê? A Idade das Trevas, ela saiu de um período áureo, vamos dizer que o período romano, greco-romano, lá foi um período áureo para a produção artística da humanidade ou cultural da humanidade, entrou em declínio isso, e aí a gente se salva depois na Renascença, que é uma volta à ideia greco-romana lá. Então, essa nomenclatura meio pejorativa da Idade Média ficou por muito tempo. Mas, se a gente for olhar com delicadeza, né, para esse momento, a gente vai ver que para a arte exatamente não foi um período de trevas, não. Foi um período até de grande produção. Então, vai ser difícil, assim, resumir 1000 anos, né, em 5 minutinhos aqui, mas só para a gente ter uma ideia. Dentro dos processos de estilo, né, de época da Idade Média, a gente vai ter uns 5 mais importantes aqui que eu vou enumerar para vocês. A gente vai ter a arte merovingia, a gente vai ter a arte carolíngia, a gente vai ter a arte otoniana, a gente vai ter a arte românica e a gente vai ter a arte gótica. Sendo que a arte românica e gótica a gente escuta falar mais, né? E carolíngia também. Carolíngia ela vai se dar mais ou menos na época de Carlos Magno que também foi um grande conquistador da época, e aí ele foi um patrono das artes, ele influenciava os artistas da época fazerem não só manifestações da imagem religiosa, né, não só continuar com a perpetuação dessa cultura, mas também mostrar coisas interessantes do próprio império, suas conquistas, né, expandir um pouco mais aquela expressão. Então ele foi bastante importante, né, para a gente ter a cultura sendo representada, vamos dizer assim. Bom, e se a gente falar das imagens, a gente está falando exatamente de quê? O que foi dentro dessa arte medieval? A gente vai ter as iluminuras acontecendo aqui, e essas iluminuras são o quê, gente? Nada mais, nada menos que aquelas descendentes lá da arte bizantina, dos dourados. São pequenos livros, pequenas imagens que vão conter questões religiosas. A gente vai ter os livros acontecendo nesse momento. Então, quem gosta de ver filme, vai a dica aí do Nome da Rosa, porque ele se trata de praticamente um Sherlock Holmes da Idade Média, mas se a gente pensar onde ele passa, né, que é dentro de um mosteiro de monges copistas que estão ali fazendo aquela produção literária da época, é mais ou menos assim que a gente vai ter aquele momento de representação, que é muito interessante. Então, quem tiver a curiosidade de assistir, O Nome da Rosa é um filme muito bom, ou ler o livro também funciona bem, para saber como é que funciona, como é que tá aquela época lá. Bem, então a gente vai ter essas imagens aparecendo das iluminuras, das expressões religiosas, mas também de acontecimentos da própria época. A gente vai ter a arte românica acontecendo mais nas construções, na arquitetura, que é um tipo de construção
que são aqueles castelos que a gente vai ver, né? Os castelos com janelinhas pequenininhas, parecendo umas fortificações, com alguns arcos acontecendo, mas tudo muito tímido. E talvez a gente lembre melhor dessa fase da Idade Média com a arte gótica. O gótico foi quase o fim da Idade Média, né? Ele vai estar, é como se ele recebesse toda aquela tudo que foi se estudando durante esses 1000 anos, ele explode no gótico e a gente vai ver as construções muito bem feitas. Deixa eu pensar aqui. Nos vitrais, gente, os vitrais são movimentos do gótico e é muito bonito porque o gótico ele vai dar uma estrutura arquitetônica muito interessante. Ele vai fazer com que as obras, né, possam ter janelas. O românico ele vai ser a arquitetura mais fechada, com pequenos buracos, orifícios para que a gente possa ter uma área de respiro, uma janelinha de observação, mas ainda não se tinha essa tecnologia. Então, se fizessem uns buracos muito grandes, aquilo iria ruir. E o gótico vai fazer com que essa possibilidade aconteça. Então, vou falar sobre o gótico um pouquinho mais no próximo episódio, porque o gótico merece um episódio só para ele, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa arte. Se você tá gostando aqui dessas gotinhas de história da arte, saiba que elas fazem parte assim de um oceano de informações. Então, a cada momento que eu mostro para você aqui é um período que você pode pesquisar mais, e se você gostar, compartilhe com seus amigos as informações que a gente conversa por aqui, porque isso pra mim é super importante. Então dá o like, compartilha e a gente vai, você, junto comigo, fazer com que a gente espalhe arte cada vez mais por aí. Muito, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!